Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de História. Crianças, hoje a nossa aula de História será no nosso livro. Vamos dar início a mais um conteúdo. Abra o livro na página 78. O nosso conteúdo de hoje, meus amores, é a imigração. A tia Nova vai fazendo a leitura e vai explicando o conteúdo e vocês também vão acompanhando aqui através do slide. Primeira coisa, o que quer dizer imigração, tá? Como aqui no slide fala, imigração é a entrada de estrangeiros em um país, tá? É quando pessoas entram em um país, pessoas de outros lugares, de outros países vão para outros países, tá? Então é a entrada de estrangeiros em um país. Agora a tia vai fazer a leitura e depois a tia faz a explicação do conteúdo. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com promessas de trabalho, terras e oportunidade de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Estima-se que nos anos de 1891 até 1900, tá, tem aí recebido, tá, o nosso país tinha recebido, o Brasil, aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar em lavouras de café. Então, crianças, o que aconteceu aí? Olha só. A produção de café ela foi se evoluindo, foi aumentando muito. Aí os cafeicultores, eles não estavam tendo pessoas suficientes para trabalhar, né, na produção do café, nas fazendas. Aí o que o governo fez, o governo brasileiro? Ele resolveu fazer uma campanha para incentivar as pessoas de outros países para vir trabalhar no Brasil. Como que ele fez essa campanha? Ele fez ofertas de emprego, ele também fez ofertas de terras, ele ia dar terra para pessoas, né, que quisessem trabalhar nessas terras, produzir nessas terras. E também ele estava oferecendo aí uma maneira, né, de uma pessoa enriquecer, tá? Ok? Então, meus amores, com isso, a partir daí, vários imigrantes de outros países vieram para o nosso Brasil. Com a esperança, né, de ter uma vida melhor, de conseguir um melhor emprego, de conseguir terras para trabalhar, ok? Então a tia Nova explicou essa primeira parte. Agora vamos ver principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países. Antes de eu te explicar quais são os países, vocês observaram aqui a imagem, tá? Falando da imigração. Observe que tem várias pessoas aqui, ó, eles estão com malas, né, sacolas. Eles estão vindo de outro país, tá? Vamos supor, para o Brasil, ok? Eles estão vindo trabalhar, eles estão deixando o seu país e estão à procura de uma vida melhor em outro país. Então agora a tia vai continuar. Agora aqui. Principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países, tá? Naquele início, os principais países, os principais imigrantes que vieram para o nosso Brasil foram Itália, tá? Vieram também da Espanha, de Portugal e a Alemanha. Esses 4 países aqui foram os principais naquela época. No livro de vocês podem observar que tem um mapa, tá, crianças? Observem aí no livro de vocês têm um mapa, a tia Nova vai mostrar também aqui no livro dela, ok? Nesse mapa aí, ó, a tia Nova vai explicando, eu quero que você observe junto com a tia. Vamos lá. Regiões de fixação de imigrantes europeus, tá bom, crianças? Vocês observem, eles estão todos concentrados nessa parte rosa aí do livro, olha só, tá? Toda aí nessa região sul. Então, os principais imigrantes daquela época, eles vieram trabalhar na região sul. Aí você tem uma escala, né, aí, ó, dos países, dos principais imigrantes que vieram. A Itália, olha o tanto de imigrantes que veio da Itália, pode observar nessa barrinha que tem aí no seu livro, tá?
depois de verde, tem uma concentração também, de azul e de laranjado. Então, se vocês observarem aí esse gráfico que tem no livro de vocês, dá para vocês saberem a quantidade, né? Mais ou menos o gráfico aí mostra a quantidade de imigrantes que vieram trabalhar no Brasil. Ok, meus amores? Aí vocês podem estar observando aí. Os portugueses, a tia Nalva vai explicar agora. Primeiro, a tia explicou essa primeira barrinha aqui, ó. Observem aí, tá? Primeiro foi essa primeira barrinha onde a tia Nalva explicou, ó. A Itália, olha a concentração, Portugal de verde, Alemanha de azul e de laranjado, a Espanha. Temos o segundo gráfico aí que vocês podem estar observando. Olha a quantidade aqui que se refere aos portugueses, vermelho italianos, laranja espanhol, japoneses também vieram, tá bom? Olha a quantidade aqui de roxo, alemães de azul e outros países também que a tia vai falar daqui a pouco aqui de laranja. Ok, crianças? Então vamos dar continuidade. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes, terras, para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo, crianças, naquela época, era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições, tá, para manter uma fazenda, eles iam trabalhar nas fazendas de café em São Paulo, tá bom, crianças? Então, qual era o principal objetivo, né, do governo nessa época? Era povoar também a região sul. Aí aqueles imigrantes que vinham, que tinham dinheiro para montar uma fazenda, para trabalhar com agricultura ou pecuária, aí eles cuidavam daquela terra, eles pegavam a terra e iam cuidar. Agora aqueles imigrantes que não tinham dinheiro suficiente, eles iam trabalhar no estado de São Paulo, nas fazendas de café também. Vamos continuar. Agora, meus amores, olha só, regiões de fixação dos imigrantes europeus, tá? Como a tia Nalva falou, a principal foi a região sul, não foi que a tia falou? Que o objetivo do governo brasileiro era povoar a região sul. Observe aqui, ó, toda essa parte do mapa corresponde à região sul. Aí, olha só, vocês podem estar observando através do desenho aí do slide. Aqui, você está vendo esse homenzinho aqui, ó, que está com calça verde? Aqui. Olha só, eles são, tá, imigrantes que vieram da Itália, da imigração italiana. Agora, esses aqui de blusinha amarela, aqui né, tem aqui. Eles são da imigração alemã, são alemães. E o último aqui, tá, com essa calça pretinha aqui só temos dois, esse último aqui, ó, Maringá, Londrina, é a imigração japonesa. Os japoneses também participaram aí dessa época, tá bom? Na época da imigração. Por isso que a gente fala que o nosso país, né, é um Brasil rico, existem várias culturas aqui no nosso país. Por quê? Porque nessa época que o governo teve, né, fez essa campanha para os imigrantes entrarem no nosso país, porque estava faltando mão de obra, pessoas para trabalhar na produção de café. Aí quando o governo brasileiro lançou lá aquela campanha, veio várias pessoas de vários países para o nosso Brasil trabalhar. Foi aí que começou, né, a imigração, tá? Várias pessoas de várias culturas, de vários lugares vieram para o Brasil. Dando continuidade. Agora, meus amores, a tia Nalva vai começar a falar aí um pouquinho de cada povo, de cada cultura, tá bom? Aqui nós vamos começar com os italianos, que eles também vieram como imigrantes trabalhar aqui no nosso Brasil. Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar a sua situação. Lembra que a tia falou no início da aula? Tá? Naquela época, todos os países possuíam dificuldades, não é mesmo? Então, como o governo, né, brasileiro lançou, né, aquela campanha para que, incentivando os imigrantes a virem para o nosso Brasil, outras pessoas virem trabalhar no nosso Brasil, vários italianos estavam tendo dificuldades no seu país.
tá? Foi a partir daí que eles resolveram vir para o Brasil, com a esperança de ter uma vida melhor, de ter um emprego melhor, ok? Aqui no livro também ainda fala mais, ó. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo o que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de conta era feito na época da colheita, mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Observe no livro de vocês aí na página 79, já começou aí falando dos italianos, tem um mapa, tá? Observe onde foi a concentração aí, ó. Estado onde os italianos se fixaram no século XX. Eles se fixaram aí nessa parte rosa do seu mapa e do livro, criança. É no estado de São Paulo, foi onde os italianos, tá, se fixaram quando eles chegaram aqui. Eles se fixaram em São Paulo. O que aconteceu com os italianos? Eles foram trabalhar nas fazendas de café. Aí eles tinham que comprar as mercadorias para eles se alimentarem. Aí eles começaram a comprar essas mercadorias nas próprias, né, vamos supor, nos próprios supermercados dos donos das fazendas. Aí eles iam durante o mês, pegavam tudo o que precisava, porque tinha que se alimentar. No final das contas, quando eles iam receber o seu pagamento, acabava que ele não recebia era nada. Por quê? O pagamento dele mal dava para pagar a despesa que ele tinha com o seu patrão. Porque ele tinha que se alimentar, então ele pegava tudo que ele precisava de alimento, ele pegava no próprio, né, no próprio supermercado do seu patrão mesmo, do dono das fazendas. Aí acabava que ele não recebia era nada, porque ele recebia e já tinha que pagar. Às vezes já era descontado automaticamente. Então, a partir daí, eles viram que o negócio não foi tão bom, né? Os italianos vieram para cá com a esperança de uma vida melhor e acabava que estava era pior. Trabalhava só para comer, não recebia nada, tá bom? Crianças, então agora nós vamos ver os portugueses e os espanhóis. Agora os portugueses e os espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foram morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Aqui você tem a imagem, tá, crianças? Olha só, aqui temos espanhóis, aqui nós temos portugueses. Ok? Então, como aqui mesmo fala, né? Os portugueses naquela época, eles eram mais ricos do que os espanhóis. Então, eles conseguiam montar vamos supor, o seu negócio, um supermercado e também compravam imóveis para alugar, porque eles possuíam mais dinheiro, tá bom? Vamos ver o que fala aqui no livro. Muitos foram trabalhar também nas agriculturas e nas indústrias, tá? Por exemplo, os espanhóis, né, crianças? Porque eles não tinham tanto dinheiro. Então, eles iam trabalhar também na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma também que os portugueses e os espanhóis também trabalhavam na agricultura e nas indústrias, tá? Tanto as duas nações, tanto portugueses como os espanhóis, eles procuraram serviço nessa área da agricultura, na área das indústrias, para sobreviver. Além de terem sido grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias, ok? Então é isso aí, é o que estão falando, é a parte principal aí dos portugueses e espanhóis, os imigrantes que vieram para o nosso país. Vamos passar agora para os alemães. Aqui são os alemães, tá bom? A tia Nova tirou essa imagem aqui, ó, dos alemães. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima, tá, crianças? Os alemães, eles foram mais para o estado do sul, influenciados pelo clima. Observem aí no livro. Além do clima, esses imigrantes dedicaram-se também às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura, predominava o que? A policultura. Lembra da policultura, crianças? Que a tia explicou, hein? O que quer dizer a policultura? É o plantio de diversos tipos de plantas, tá? Então, eles trabalhavam aí nessa área da policultura. Na pecuária, eles exploravam também o couro,
a carne, a carga e a montaria dos animais. Você também tem aí no seu livro um mapa representando aí a parte, tá? O que os alemães se fixaram, onde eles tipo instalaram a sua moradia, onde eles ficaram trabalhando e morando, que foi na região sul, tá bom? Estados onde os alemães se fixaram no início do século XX, como dizem mesmo no livro de vocês, que foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Vamos dar continuidade. Agora vamos ver no livro, na página 80, outros imigrantes. Lembra que eu falei que eu ia falar? Outros imigrantes. Outros imigrantes também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade, tá? Foram os turcos, os sírio-libaneses, os judeus, os holandeses, ucranianos, suíços e etc. Quer dizer que existem outros imigrantes que vieram para cá. Esses aqui vieram em menor quantidade, tá bom, crianças? Aqui você tem a imagem, ó, tá bom? Aqui, no caso dessa imagem aqui, eles são sírio-libaneses, tá? No Brasil, essa foto já foi no Brasil quando eles fizeram. Ok, meus amores? Então, agora você observa aí no seu livro também, o que a tia vai falar aqui, ó. Outros se fixaram nas cidades ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho, né? Então, muito desses turcos, sírio-libaneses, crianças, dedicaram seus comércios pelas cidades do interior do Brasil, tá bom? Aí você também tem um mapa, observe as regiões, ó. Estado onde os turcos e sírio-libaneses se fixaram no início do século XX, que foi no estado do Amazonas, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Toda essa parte rosa aí, ó, foi onde eles, né, fixaram a sua moradia, onde eles estavam trabalhando. Agora, observem aí, crianças, vocês têm aí observação. Você tem o mapa do Brasil de verde, tá bom? Aí fala imigração e emigração. Imigração a tia Nalva já explicou, né? Agora a tia vai falar sobre emigração. Imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país, né? Tipo, o fluxo de pessoas em um país, a quantidade de pessoas em um país. A imigração é a entrada de estrangeiros em um país. E emigração com emigração é a saída de pessoas do seu país. Vamos supor que uma pessoa brasileira vai para o Japão. Aí a gente fala que é emigração, quando você sai do seu país e vai para outro. E imigração é quando uma pessoa lá do Japão vem para o nosso país. Ok, meus amores? Entenderam aí o que quer dizer emigração e imigração? Tá bom? Então, crianças, hoje, tá? Esse conteúdo é um conteúdo novo da nossa aulinha de hoje, que foi sobre a imigração, que a tia explicou. Expliquei através da leitura do livro, através do slide para vocês, mostrei para vocês a imagem, né, dessas pessoas da época, tá? Agora que a tia já explicou tudo, eu vou deixar aí um dever de casa para vocês. Só que é super importante, crianças, que antes de fazer o dever de casa, você leia novamente o texto, tá bom? Leia novamente o texto e depois você responde o seu dever de casa. Olha aí, você tem na número 1. Utilizando os códigos, descubra as palavras a seguir, tá? Você tem as letras e os códigos. Aí você vai descobrir quais são as duas palavras aí na letra A e na letra B. Uma palavra de cada. Número 2. Quais foram os incentivos do governo para atrair os imigrantes para o Brasil? Número 3. Pesquise qual é o sentido da palavra migração. 4. Sabemos que no início entre 1880 e 1889, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no Brasil. Quais foram os países que tiveram maior fluxo de imigração nesse período? Aqueles 4 países que eu falei no início da aula, lembra? Vamos para a página 81. Observe o mapa abaixo e pinte as regiões de fixação de imigrantes europeus no século XIX, tá bom? Aí vocês confiram pelo mapa lá do livro, tá? Do início do texto. Para onde foi, né? A maioria dos imigrantes.
e também onde que o governo, né, brasileiro queria povoar, qual era o objetivo dele, povoar qual região. Aí vocês vão pintar aí para a tia. 6. Pesquisa em revistas, jornais ou internet imagens que representam as influências culturais e econômicas que os imigrantes trouxeram para o Brasil e cole abaixo. Se você não encontrar, você pode desenhar e pintar, tá bom? Número 7. Assinale a alternativa certa para cada afirmativa. Aí você vai ler aí, ó, A, B e C, vai marcar só uma correta. Número 8. Numere as afirmativas de acordo com a sequência do fato do texto. Página 82. Número 9. Observe as fotos e escreva a nacionalidade de cada pessoa retratada. Para ajudar a ler as dicas, tem a dica, tá bom? Número 10. Observe a imagem e responda as questões sobre os imigrantes. Lá na página 83, a tia não colocou como dever de casa. Mas tem o número 11. Se você quiser ler o texto e responder, tudo bem. Mas não faz parte, só se você quiser, tá bom? Não é obrigatório. O dever de casa mesmo, que a tia vai passar agora, tá? Dever de casa é da página 80 até 82, tá bom? É para quarta-feira, hoje aqui nossa aula de quinta, então você vai ter aí, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, para fazer esse dever para tia, tá bom? Não deixe de fazer, crianças, o dever, por favor, tá? A tia Nova começou a aula hoje explicando o conteúdo, tá bom? E a tia vai dar sequência agora com a correção do dever de casa que a tia Nova deixou lá na apostila. Lembra que a tia deixou um dever de casa na apostila? Então, vai pegando aí a sua apostila pra gente conferir as respostas para ver se você acertou. Ok, meus amores? Tá bom? Então, vamos lá. Peguem a apostila enquanto a tia Nova vai pegar a dela. Na primeira parte, a tia explicou o nosso novo conteúdo, que foi sobre a imigração. Tá? A tia Nova vai fazer a correção do dever de casa que a tia Nova tinha deixado. Lembra que a tia falou lá na apostila, página 31? Abriram aí para conferir as respostas? Vocês tinham que ler, né? Leia o texto e responda as questões. Vocês leram o texto sobre a independência do Brasil que a tia Nova deixou para ler? Espero que sim. Não é mesmo que a tia Nova falou? Façam a leitura do texto sobre a independência do Brasil e respondam aí as questões da página 32. Tá bom? Então a tia Nova vai fazer a correção agora dessas perguntas que a tia deixou. Letra A, letra B, letra C, letra D. Mas eu espero que vocês tenham lido o texto. Ok? Vamos lá. Letra A. Por que os portugueses não gostaram da permanência de Dom Pedro no Brasil, hein, crianças? Por quê? Vamos conferir? Porque queriam que o Brasil voltasse à posição de colônia, tá? Por isso que os portugueses ficaram lá com raiva, chateados. Eles queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal para explorar novamente o nosso país, para que o Brasil voltasse à posição de colônia. Agora, a letra B. O que significa o dia do fico? E aí, crianças, o que significa dia do fico? Foi o dia em que Dom Pedro disse que ficaria no nosso Brasil, no nosso país, tá? Aí ficou considerado aí como dia do fico, que aconteceu, né, no dia 9 de janeiro. Letra C. Em que dia se comemora o dia da independência, crianças, hein? Todo ano a gente comemora o dia da independência. Dia 7 de setembro. E a última, letra D. Em que dia Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil? E qual nome ele recebeu, hein, crianças? Foi no dia 12 de outubro de 1822. E o nome que ele recebeu aí ficou como Dom Pedro I. Tá, meus amores? Então, aqui fica aí a correção do dever de casa que a tia Nova tinha deixado na aula passada. Espero que vocês tenham feito, hein? Se não fez, agora é hora de fazer, tá? Aí na apostila, página 32. Só foi 4 perguntinhas que a tia Nova deixou como dever de casa. Você tinha que ler o texto e depois responder as perguntas. Então, crianças, a nossa aula de hoje é isso, tá? A tia explicou o conteúdo em novo sobre a imigração no nosso livro e fiz a correção do dever agora. Como o dever foi rapidinho, a tia deixou por último, tá bom?
E espero, crianças, que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Tá bom, meus amores? A tia trouxe lá no slide, né, as imagens lá das principais pessoas, dos países que vieram para o nosso Brasil. Relembrando, o que é imigração, hein, crianças? Aí no seu livro, a gente viu, imigração significa a entrada, né, de estrangeiros em um país. É a entrada de pessoas de outros países em outro lugar, tá bom? E emigração com E, tem a diferença que a emigração com E já é a saída de pessoas do seu país. É como se o brasileiro tivesse saído daqui do Brasil para ir trabalhar no Japão ou na Argentina. Aí nós falamos que é emigração, tá? É a saída, só você lembrar, ó, emigração é a saída de pessoas de um país e imigração com I, tá? É a entrada de estrangeiros em um país, é a entrada de pessoas de outro lugar em um país. Tá bom, meus amores? Tá? Relembrando também, os principais imigrantes que chegaram aqui no nosso Brasil foram os italianos, tá? Os espanhóis, os portugueses e os alemães. Tá bom? Mas não só foram esses não. Esses foram os principais. Aí a tia Nelva até falou, né? Teve outros imigrantes que também vieram para o nosso país, tá? Aqui, ó, os turcos, os sírio-libaneses, os judeus, holandeses, ucranianos, suíços. Aí no livro também você viu a imagem que também veio japoneses, tá? Só que foi em menor quantidade. Tá bom, meus amores? Então a nossa aula de hoje foi essa. Não esqueça do dever de casa, hein? Leia novamente esse texto que a tia explicou, da página 78 até a página 70, até a página 80. Leia novamente e faça o seu dever. Tá bom, crianças? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijos, tá? Tchau. Até a nossa próxima aula.